Boa noite, jovens. Boa noite. O João Paulo não está aqui hoje, então, por favor, se alguém encontrou o gordinho do Depois das 10, avise pra gente, porque o nosso amigo não veio. Primeiro a cadeira sumiu e depois sumiu o João Paulo. Eu tô começando a ficar preocupado. Eu acho que esse gordinho se perdeu comendo em algum lugar, então, por favor, caso vocês achem o João Paulo, avisem aqui pra gente que nós estamos com saudade dele. Gente, eu vou falar um pouco aqui sobre nostalgia. Esses dias eu estava em uma rua, quando eu fui na casa de um colega meu e vi umas crianças jogando videogame em uma locadora. Vejam bem, eu nem sabia que ainda existiam locadoras de videogame. Locadora é um modo de falar, né? Porque geralmente eles não alugam o videogame para você levar para casa. O que eles alugam é aquele tempo para você jogar. Você que tem dos seus 35 anos para frente, não, dos seus 30 anos para frente, você deve saber o que eu tô falando. E eu comecei a me lembrar que era justamente na locadora onde eu jogava videogame quando eu era mais novo. Aqui em Caxias tinham várias locadoras de Caxias, de videogame, e eu achava interessante a união das pessoas. Tinha aqueles caras que só jogavam futebol e eu era do time que a gente jogava no fliperama ou jogava apenas jogos de luta. Cara, isso era muito bom e me deu uma sensação muito bacana. Rever uma situação daquelas que eu não via já faz mais de 15 anos, que eram de jovens reunidos, alguns sentados e o outro em pé esperando a barreira sua vez. Naquela época a gente chamava um certo ser que existia de peru. O peru era aquele cara que esperava quando colocava o timer da TV, faltavam alguns segundos, os caras paravam de jogar, ele ia lá, jogava só aquele minutinho ali e saía. A gente chamava ele de peru. Ou então, aí ele ficava dando opinião. Rapaz, tu joga ruim demais. Rapaz, deixa eu ir aí pra tu ver como eu não jogo melhor que tu. E ficava naquela coisa, a gente até brincava falando, peru de fora não tem vez. E, cara, que sensação bacana e que sensação nostálgica. Falando de nostalgia, o nosso entrevistado de hoje tem mais de 40 anos de carreira, assim, de vida profissional. Ele vai completar, se eu não me engano, 34 anos de trabalho à frente da comunicação e veio aqui ensinar um pouco pra gente e bater um papo super descontraído. O nosso convidado de hoje é o Zé Raimundo Rodrigues, ele que é apresentador do MA TV e vem aqui disponibilizar um pouco do seu tempo e da sua paciência, né, para conversar com a gente e falar um pouco da sua vida profissional. Então fiquem ligados que daqui a pouco, no Depois das 10, tem a entrevista com Zé Raimundo Rodrigues. Fique aí, não mude de canal, a gente volta já. Voltamos com mais um Depois das 10. Estamos aqui com Zé Raimundo Rodrigues. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo aqui. Não, prazer é meu. Peço desculpas, rapaz. O nosso gordinho tá aqui. Gente, alguém procura o gordo Depois das 10, viu? Meu amigo João Paulo desapareceu. A gente quer saber onde o João Paulo está. Então, se você encontrar por aí, avisa, gente, para ele vir para a TV, viu? Vamos lá. E aí, tudo bom? Tudo bem. Poltrona tá confortável aí, tudo ok? Confortável, poltrona confortável, atendimento grau 10, receptividade também. E, sem dúvida alguma, é um prazer voltar a Caxias, cidade que eu estive aqui pela primeira vez em 1985, a convite do saudoso Constantino Castro, para fazer uma exibição do Futebol da Solidariedade, que era um time do Maranhão TV, à época com a camisa da Difusora. Jogávamos descalços, estádio de Caxias lotado, gente trepada no muro, em cima de uma caçamba. Já era ali? Eu acho que era no mesmo local. No cinema, né? E o jogo terminou empatado em 2-2. Público maravilhoso, sempre tive por Caxias um apreço muito grande, porque sempre fui muito bem tratado aqui. E principalmente depois que eu saí da Difusora. Porque enquanto eu estava na Difusora durante 25 anos, a TV Difusora entrava direto de São Luís aqui em Caxias, via antena parabólica, via torre de retransmissão. E depois evoluiu para o sistema de parabólica, ficou mais fácil, e é o sistema que funciona até hoje. Qual foi a primeira TV que você trabalhou?
Primeira TV foi a Difusora. Foi a Difusora? Comecei na Difusora em 1978. Eu estou completando, nesse ano que termina agora, termina em breve, 40 anos de rádio e TV. Você começou no rádio? Comecei na TV. Ah, na TV. O Jornal da Baixada, que era um jornal que foi criado pelo então proprietário da Difusora, o ex-deputado federal, o ex-prefeito Coelho Neto, Magno Bacelar, e me convidou para trabalhar na televisão. Eu tinha um serviço de alto-falante em Pinheiro, que é minha terra, e através desse serviço de alto-falante eu comecei a mexer com comunicação na prática. A formação universitária veio depois. Então eu consegui manter o conhecimento prático com o conhecimento teórico. E, graças a Deus, estamos vivos até hoje. Qual a sua formação? Eu sou formado em jornalismo. Em jornalismo? No Selma. Mas a minha formação de jornalista pelo Selma veio depois que eu já era radialista. Veio só para complementar? Só para juntar a técnica, que é a função que reúne a prática com a teoria. Sim, aí você tem a técnica de saber fazer a comunicação social. Eu penso em um dia fazer curso de jornalismo, eu quase fiz. Deve fazer. Quase porque fiz. A gente fica exercendo a função como radialista, você aqui está como radialista. Por quê? O radialista é o que faz rádio e TV. O jornalista, ele só faz jornal. Sim. Ele não tem... Ele invade a profissão de radialista porque é jornalista e acha que tem o direito. É como, por exemplo, na medicina você tem um clínico geral, ele faz tudo, opera, faz parto, faz não sei o quê. Mas quando você precisa de um especialista para tratar um problema de joelho, tem que ser um ortopedista. Isso. Então é um médico ortopedista. Se o problema é seu no coração, é um médico cardiologista. Então cada qual no seu cada qual. Então, mas isso, os radialistas não criam nenhum problema com os jornalistas, mas a nomenclatura correta é essa. Interessante, eu não sabia. Vivendo e aprendendo. Com certeza. Eu vim da internet, eu utilizava as minhas redes sociais. Para expressar a minha opinião. Certo. Aí disso eu montei um blog. Desse blog, depois eu comecei a fazer entrevistas. Uma escola. Aí uma coisa foi... puxando eu a tenho outra. Um conhecimento prático. Isso. Uma coisa foi puxando a outra, e hoje com a internet a gente tem muitas opções para estudar, dar uma lida. Então eu comecei a ler, via outras entrevistas, tanto que esse formato talk show, que a gente está aqui hoje, pegamos... Do Jô Soares. O Jô, que foi um dos pioneiros nos Estados Unidos. Que pegou nos Estados Unidos e por aí vai. É verdade. E é aquela velha escola. Certo. A vida é aquela escola. Falando em internet, você também está com o canal no YouTube, que está com 4 milhões de visualizações. Né? Ainda não chegamos a 4 milhões, estamos próximos. Bem chegamos perto. Hoje, ele cresce a cada dia. Então nós temos hoje mais de 3.910.000 visualizações. Está perto. Está perto. Então, eu acredito que até o meu aniversário, que vai ser dia 24 de janeiro, até o final de janeiro, nós chegamos aos 4 milhões. Aí ganha esse presente aí. Mas o que mais me gratifica é que esse aplicativo MA TV, o YouTube, o Twitter, eles estão sendo vistos e prestigiados em 164 países do mundo. Isso aqui é o maior orgulho. A maravilha da internet. É o maior orgulho que eu tenho, porque eles não me conhecem, só vê a foto, vê a reportagem, mas eles assistem. E tudo que sai, todo esse material sai de São Luís. É produzido pela nossa produtora. Em São Luís nós temos uma produtora independente que apresenta esse Maranhão TV todos os domingos na TV Guará, que é Record News, em São Luís. Nossa parceira aqui. É parceira de vocês. É também uma produção independente, eu não sou funcionário da TV Guará, eu produzo o meu programa e a TV Guará exibe. A audiência é muito boa, eu mexo muito com a parte cultural do Maranhão, cantadores de tambor de crioula, bumba meu boi, gente simples, artistas maranhenses, cantores, cantoras, essa é minha praia. Falar de cultura. Isso Inclusive, é bom que a cultura do Maranhão é bem rica. Riquíssimo, nós temos
um celeiro de manifestações culturais. Sem querer criticar quem gosta de forró, quem gosta de axé, quem gosta de reggae. Eu acho que você está numa sala da sua casa, você tem direito de assistir todas essas coisas. Sim. Mas você tem que ter um mochinho para a cultura popular. Tanto que nesse especial de fim de ano que eu fiz, eu apresentei cantadores de Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula, que nunca na televisão do Maranhão se fez. Um especial com cantadores de Bumba Meu Boi e Tambor de Crioula. O Bumba Meu Boi do Maranhão tem 6 sotaques, é rico demais. Nós temos mais de 200 brincadeiras de Bumba Meu Boi no estado inteiro. Eu acredito que até aqui em Caxias tem o Tambor de Crioula, tem o Bumba Meu Boi. Tem, quem cuida disso aqui, inclusive é o Seu Cruz. Ele é muito conhecido, inclusive nacionalmente, eu acredito que você deva conhecer. Ele cuida aqui do Cefol e ele que leva essa cultura do Bumba Meu Boi para frente. Exatamente. Em 1986, eu produzi o primeiro festival de toadas de Bumba Meu Boi. Ninguém ligava. Bumba Meu Boi andava de cima de um caminhão. Hoje as brincadeiras de Bumba Meu Boi viajam de avião. Nós temos brincadeiras de São Luís que já foram na Europa. O Boi de Morros, por exemplo, já foi na Europa, na Ásia. E a minha filha acompanhou uma viagem do Boi de Morros que foi na Suíça, Holanda, Bélgica e França. Então, nós temos que ter um pouco mais de interesse em divulgar o que é nosso. Se nós temos interesse em divulgar o que não é nosso, nós temos que ter muito mais interesse em defender as nossas coisas. O que é daqui, o que é da terra. Inclusive, eu tenho um programa na Rádio Timbira, que é apresentado de segunda a sexta-feira, chamado Coisa Nossa. Certa vez uma jovem ligou para mim. Ligou e pediu: Zé Raimundo, eu queria ouvir música tal de Wesley Safadão. Desculpa, minha filha, mas o Wesley Safadão não roda aqui no meu programa. Não é possível, o cara está na moda, está na Globo. Exatamente por isso. Porque ele já está na Globo, ele está em todas as emissoras de rádio comerciais. Ele não precisa da minha mídia. Quem precisa da minha mídia é o cantador de Bumba Meu Boi do Maranhão, que não roda nas outras emissoras. Você não ouve. Eu vinha com meu filho para Caxias e a gente vinha ouvir nas rádios comunitárias, FM, foi mais ou menos de Santa Rita para cá. Rapaz, nós viajamos por várias emissoras de rádio. Uma música que eu ouvi numa emissora de Codó, de Beto Pereira, foi o único. O resto tudo era axé, era forró, sertanejo, é o que rola hoje. É o que toma de conta. Exatamente. Mas toma de conta por quê? A culpa é nossa. Nós valorizamos mais o que é de fora do que o que é nosso. Sim, infelizmente. Isso, ontem à noite aconteceu um negócio surpreendente. Eu fui gravar uma entrevista com o Pablo. Fui no hotel que ele está hospedado. Pablo é um cara conhecido meu, já gravei com ele lá em São Luís, na Choperia Marcelo. Aí, primeira coisa que eles empurram quando o cantor famoso está no interior é um cara na frente. É o produtor, é o assessor. E o cara chegou e disse: está agendado? Eu disse: não, eu sou de São Luís, tenho um programa Maranhão TV, já gravei com ele lá na Choperia Marcelo. E como eu estou aqui na cidade de Caxias, ele também está, eu queria gravar uma entrevista antes do show. Porque lá eu sei que ele dá se quiser. Aí o cara disse: não, tem que agendar. Eu disse: meu filho, é o seguinte, eu tenho 40 anos de rádio e TV. A mesma escada que sobe é a que desce. Dê só esse recado para ele, diga que foi José Raimundo Rodrigues, o cara que entrevistou o Pablo lá na Choperia Marcelo em São Luís, para ver se ele se lembra. E foi embora. O cara está hoje no Faustão, está no Serginho Grosso, mas eu não sei o quê. Isso é um pouco chato. A gente já tentou entrevista com algumas pessoas aqui e eles botam muita banca. Porque eles acham que você, por ser do interior, você tem que submeter à importância que ele acha que tem. Isso se chama um negócio falta de humildade. E é bem perigoso, principalmente perigosíssimo, porque você hoje é, amanhã você não é. Hoje eu sou, amanhã eu não sou, eu sou um pó, vou virar pó. Então, de que adianta eu me achar melhor do que todo mundo? Não vai resolver nenhum.
É a mesma coisa que para os meus filhos, para os meus netos. O segredo do sucesso de um profissional chama-se honestidade e humildade. Se ele não tiver humildade, achar que tem Deus na barriga, está fadado a um insucesso. Isso é interessante. Eu gosto de alguns shows de alguns artistas independentes na cidade vizinha aqui, Teresina. Os artistas pouco conhecidos. E eu já fui... enquanto eu estava no show de um desses artistas menos conhecidos, uma amiga minha estava em um que está na Globo, estourado. Na mídia. Isso, está na mídia. O show dele, quando terminou, ele tira uma foto com todo mundo para postar no Instagram para ficar bonito. Ah, o pessoal vira para cá, ele fica lá em cima do palco, o pessoal aqui. Isso é mania das bandas de forró. Isso, e ele não, ele era até o que estão chamando agora de 9 MPB. Tirou a foto, beleza. Foi falar para tirar foto com ele, ele, não dá para eu receber o pessoal, e foi embora. O outro, teve 2 sessões lotadas, que teve que fazer mais uma sessão. E ele recebeu todo mundo das 2 sessões. Inclusive, eu tinha respondido no Instagram dele. Esse vai ser sucesso. Isso, eu tinha respondido no Instagram dele. Quando eu entrei, ele... Ei, cara, tu é o cara que falou comigo no Instagram, né? Ah, eu quero bater um papo contigo. A gente conversou, foi tempo. Ele chegou a tocar na Globo agora, o nome dele é Rubel. Ele chegou a tocar na Globo agora, mas ouvi dizer, por onde ele foi, amigos meus vão no show dele, que ele continua na maior humildade, recebendo todo mundo. É um sucesso. É um cara bem simples, gosta de tocar descalço, sentar ele igual aquele clima de praia. Você vê uma coisa, quando eu comecei a mexer com a cultura maranhense, eu gravei o primeiro festival de Todas de Bom Meu Boi, como eu já lhe falei, em 86. Eu fiz um disco, na época era o vinil, das músicas desse festival. E levei para uma cantora maranhense também, sucesso até hoje, chamada Alcione Nazaré. Ela estava com um dos mais famosos radialistas do Brasil, na época estava na TV Globo, Adelson Alves, não sei se você já ouviu falar. É um cara também louco por cultura. E aí ela ouviu o disco e escolheu uma toada do disco e regravou. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Roda até hoje. Eu tenho um videoclipe dela cantando essa música em um show no Teatro Arthur Azevedo, em São Luís, casa lotada. Então, a nossa música, os nossos talentos, eles têm valor. O que falta é a oportunidade. Sim. É a valorização desses valores para que eles sejam reconhecidos mais tarde. Não digo que é com todos. Muita gente também, no meio do caminho, desvirtua. Se perde. Se perde. Mas, na grande maioria, os artistas populares são praticamente famosos, independentes em seus shows, e estão aí na praia. O filho do Seu Cruz, ele lançou um CD, eu estou até tentando marcar com ele, desculpa, para ele vir aqui conversar com a gente. Ele lançou um CD, o estilo música maranhense e tambor de crioula. Excelente. Você sabe o que representa o tambor de crioula para o Maranhão? Você sabe? Não. O tambor de crioula é a primeira manifestação folclórica do Maranhão que é patrimônio imaterial do Brasil. Quem veio sancionar isso foi o então ministro da Cultura, cantor e compositor baiano Gilberto Gil. E o Bumba Meu Boi é a segunda manifestação do Maranhão, que também é patrimônio material do Brasil. Então por que não se valoriza isso? Por que não se decanta isso? O meu programa Maranhão TV começa com uma toada de um cantador de Bumba Meu Boi de 80 anos, chamado Sabiá. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ele é um cara que aos 80 anos está com uma voz perfeita. Ele é que faz a abertura do programa Maranhão TV. Eu até deixei uma cópia aqui com o diretor, para que, se ele quiser rodar, eu fiz um especial de Natal com 20 músicos, 20 artistas maranhenses, cantores e cantoras. Nunca se fez isso. Falta essa valorização também. Eu também fico preocupado com a falta de oportunidade.
Porque eu não sei, parece que as pessoas realmente se cegam com artistas de renome, porque, querendo ou não, a mídia ainda Eles manda acham, nisso. mas o grande erro de nós que fazemos comunicação verbal, televisiva, é achar que você só tem audiência se chamar um cantor famoso. Tem isso. Não é assim. Você tem audiência a partir do momento que você valoriza aquele que lhe vê. Sim. O cantador que lhe vê, o cantador de Bumba Meu Boi, o tocador de tambor de crioula, esse pessoal que dá audiência para a televisão. E querendo ou não... O cantador de fora, ele vem no seu programa uma vez e vai embora. É o público jovem que gosta disso, ou daquilo, da balada, do forró, de não sei o quê. Ótimo, isso aí é uma opção de lazer, mas não é a única opção de lazer. Sim. É uma a mais. Então, isso você... Quer ver uma coisa? Depois que eu gravei esse festival de toadas de Bumba Meu Boi, nós temos várias toadas. Eu tenho apelado para a cidade de Axixá, tem uma toada chamada 5 letras. Você sabia qual é o único município do Maranhão que você lê da esquerda para a direita e da direita para a esquerda e dá o mesmo nome? Axixá. Se você lê da esquerda para a direita, dá Axixá. Se você lê da direita para a esquerda, também dá Axixá. Nesse festival, um cantador chamado Manequinho. Esse cara, eu levei em São Paulo, numa caravana de Bumba Meu Boi, ele virou ídolo. É uma toada dele que diz assim: te amo sim, chega para perto de mim. A toada virou sucesso no Brasil. E o Papete, nosso saudoso Papete, regravou. Eu fiz um apelo para a Câmara Municipal de Axixá colocar a toada 5 letras como hino cultural da cidade de Axixá. Você sabe quando foi aprovado? Nunca foi aprovado. Então, tem que partir do Poder Legislativo, ou mesmo do Poder Executivo, uma iniciativa para que as coisas aconteçam. O poder público tem que incentivar, ele tem que dar um incentivo, principalmente o que é nosso. Eu bato muito nessa tecla de Caxias. Eu falei ontem à noite com o prefeito Fábio Gentil. E ele se mostrou altamente interessado. Eu deixei com ele um CD de canto afro do Maranhão. Principalmente para as comunidades quilombolas, os negros. Esse canto afro é cantado por 3 cantores. Screte, que já morreu, Paulinho Acomabu e Tadeu de Albatalá. Os nomes deles são esses. Screte gravou uma música que virou hino nacional, hino estadual, melhor dizendo, das torcidas do Moto, do Sampaio, do Maranhão. Em qualquer jogo de futebol, tem no Maranhão uma manifestação chamada Blocos Tradicionais. Também eles cantam, chamada Sereia. Ela está no compacto, no especial de Natal que eu fiz. É a primeira música que eu fiz como homenagem póstuma. Ela diz assim: tem sereia na ponta da areia. Eu peguei uma modelo que foi Miss Maranhão. Essa música. Com certeza você já ouviu. E foi em 1990 que eu gravei essa música no vinil. E utilizei uma ex-Miss Maranhão como modelo, ela saindo do mar, da ponta da areia, saindo do mar, de biquíni, vai, passeia, toma uma água de coco, senta na pedra e volta para dentro d'água. Eu fiz esse videoclipe. É o maior sucesso no estado inteiro. Então isso é que motiva. Eu tive um cara que criou a primeira TV net no Brasil. Ele trabalhava na Globo. Nós fizemos uma amizade. Ele foi dar um curso em São Luís, que eu contratei. Ele veio deu o curso e depois disse: Hermin, sabe qual é a fórmula da audiência? Quando todo mundo vai atrás de Roberto Carlos, por exemplo, um exemplo só. Eu sou fã de Roberto Carlos. Eu vou atrás do Amado Batista. Eu vou no outro lado. Sai do convencional. Sai do convencional e vai e tem audiência. Por que hoje a Globo não é mais, a TV Globo não é mais a maior audiência do Brasil? A Record News sobrevive, a Bandeirantes sobrevive, a Record sobrevive, a Rede TV sobrevive, todos sobrevivem e mais as emissoras de
canal fechado. Globo News, Band News, filmes. Tem gente que, eu pelo menos, sem querer milindrar ninguém, eu não assisto nada local. Nada local. Quando eu tenho tempo, o único programa que eu assisto é o meu, para ver os defeitos. Quando eu assisto, ó, faltou, aquele caractere entrou errado, aquela edição não ficou legal, para eu comentar com a minha equipe depois. Mas eu vejo a Sky. Canal Brasil, passa bons filmes. Eu vejo o Telecine. Eu sou muito fã do cinema brasileiro. Eu acho uma injustiça o Brasil não valorizar seus próprios filmes. Eu acho uma injustiça muito grande. O Canal Brasil passa muito filme bom. Você viu, e o pessoal ignora. Aquelas chanchadas em preto e branco. Sim. Oscarito, Anquito, Grande Otelo. Não sei. E querendo ou não, mesmo sendo os filmes que vieram, a época da chanchada veio para causar uma certa bagunça ali, mas eles têm a sua história, eles têm a sua riqueza. Até quando a gente vai para o intervalo rápido e volta já já com esse papo que está muito bom. Beleza. Viu? Intervalo rápido, voltamos já já com mais depois das 10 para vocês. E voltamos aqui com mais um Depois das 10 e acharam o nosso gordinho, João Paulo. Eu acho que ele se perdeu comendo ali no estúdio. Não foi isso, foi porque o estúdio está muito grande e acaba se perdendo mesmo. Gente, mas voltei, tá? Tô aqui. Tá certo. Muito obrigado, João Paulo, por estar aqui. Não era a mesma coisa sem você. Eu sei disso. Não foi à toa que eu procurei logo ali para chegar aqui. Mas é muito, esse aqui é o João Paulo, ele também é nosso apresentador. E ele tem umas perguntas um pouco pesadas, mas acho que ele vai pegar leve aqui. Acho que hoje ele vai ficar tranquilo. Fique à vontade. O João Paulo, o João Paulo é uma das celebridades, só que ele não é caxiense. O João Paulo é da cidade de Aldeias Altas, conhece? Aldeias Altas. Antigamente Caxias era Caxias das Aldeias Altas. Eu fui até Coelho Neto, quando o prefeito era o Solinei Silva. Sim, sei. Que foi deputado estadual junto comigo. E depois foi prefeito de Coelho Neto. O meu filho fez fazer umas reportagens lá e depois eu fui. E na época, antes do Solinei, era a esposa do Bacelar. Sim. Uma loura, não estou lembrando sei, eu não recordo o nome dela, mas eu sei quem é. Ela foi também prefeita de Coelho Neto. E ele foi deputado estadual também junto comigo, assim como o Zé Gentil foi deputado estadual junto comigo. Qual foi o ano que você foi deputado? Eu fui deputado de 99 a 2003. E fui deputado mais votado de São Luís do século XX. E aí, o que tu achou dessa experiência política? Eu não gostei. Gostou, não? Porque na política você tem que ser ou governo ou oposição. Porque senão nem deixam você trabalhar. Tem dois lados. Você escolhe um lado, aí na oposição você fala e não ecua. Não tem caixa de ressonância. No governo, você tem que aprovar tudo o que o patrão quer. Então, eu segui numa linha de independência que desagradava o poder e eu fui, na época, vice-líder da Rosiana Sarney. Seu primeiro mandato. Segundo. Primeiro mandato ou segundo, não lembro. O Tata Milhomem era o líder e eu era o vice-líder. Mas não consegui me adaptar, não. Tem muita traição. É complicado na política você ter opinião própria, né? É muito difícil. Quem foi o mais votado nas eleições de 2018, em São Luís, no Maranhão, melhor dizendo, foi o Duarte Júnior. Sim. Cheio de propósitos, bons propósitos. Admirável a posição dele. Mas muita coisa, não adianta só você querer. Tem que a maioria querer. Aí são apoios, acordos, ajeita um daqui, ajeita um dali. É difícil, é muito difícil, muito complicado. Não coincidiu com a minha personalidade. Então eu resolvi me afastar, resolvi ser jornalista, radialista, que isso não depende de voto de ninguém, depende do meu conhecimento técnico como radialista, como jornalista, em 40 anos de atividade. E nessa função eu estou me dando muito melhor do que na política. Embora a gente não ganhe muito dinheiro, como você ganha. Queria. Mas eu continuo me satisfazendo profissionalmente. É aquela coisa, quando você trabalha com o que você gosta, você não tem trabalho, né? É muito bom. É outro prazer. Depois o pede
do eleitor Pois é, eu ia te perguntar isso. Muita gente começou a ir atrás de ti. Seu deputado, me ajeite aqui. No meu gabinete, a Assembleia Legislativa tem 42 deputados. No meu gabinete era fila de gente. Fila. De manhã eu estava na sessão, terminava a sessão, a fila não acabava. E cada um queria uma coisa, um emprego, uma dentadura, um botijão de gás, pagamento de uma conta de luz, uma conta de água e remédio, lista de medicamentos. Minha mãe está morrendo. Uma vez aconteceu um negócio impressionante. O cara chegou no meu gabinete, seu Zé Raimundo, chorando. Minha mãe está no meio da sala lá, eu não tenho dinheiro para o caixão. Eu já fui na funerária, o caixão é tanto. Eu digo, não se preocupe, eu vou lhe dar o funeral. Liguei para a funerária, um amigo meu. Rapaz, eu estou precisando de um caixão e tal. Não, pode mandar o cara aqui que eu vou atender. Aí mandei, dei o endereço para ele e foi. Coincidentemente, já tinha outra que precisava viajar e tal, não tinha passagem. Eu disse, não, eu vou com você na rodoviária, lhe levo lá. Mas não tem como chegar na rodoviária, eu lhe levo lá e compro a passagem para você. Isso, 2 horas depois que o do funeral tinha saído, 2h30, 3 horas depois, eu chego na funerária. Sabe onde o cara estava rezando a missa de 7º dia da mãe dele? Sentado na mesa de um bar bebendo. Rapaz, eu fiquei muito revoltado. O cara me deu um golpe, matou a mãe dele, estendeu no meio da casa e foi beber com o dinheiro que eu dei. Rapaz, é muita sacanagem. Meu Deus, meu amigo, eu vou dizer, a política é bom para quem é político de nascença. Por exemplo, o prefeito Fábio Gentil, ontem falando comigo, disse assim, Zé Raimundo, sabe desde quando eu te acompanho? Quando eu era adolescente, estudante do Colégio Dom Bosco, você fez um apelo em favor de um carente lá no programa e eu contribuí. Cara, eu nem sabia. Rapaz, que bom que tanto esse gesto que você fez na época como adolescente lhe colocou na prefeitura hoje. E ajudou a colocar você na prefeitura hoje. Ele está fazendo uma brilhante administração. Eu vou daqui de Caxias levando o recado que eu vou dizer lá em São Luís, que eu encontrei aqui em Caxias a melhor decoração natalina do Maranhão. Realmente o Natal São iluminado tá muito bonito. Está bonita a Praça Pedro II, bem decorada, imagens de cinema, de coisa passando em frente ao Palácio dos Leões. Eu vi mas uns a decoração de Caxias, o povo caxiense está de parabéns. Porque eu não vi uma árvore de Natal, eu vi várias árvores de Natal. Eu vi a igreja matriz da Nossa Senhora da Conceição muito mais decorada do que a igreja Catedral da Sé, que é um prédio tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em São Luís, fica no centro histórico, mas não tem a decoração da igreja matriz de Caxias. Eu vou dizer isso no ar. Que a minha qualidade é de ser sincero. E o povo acredita nisso. Eu falo que eu tenho consciência do que é certo e não o que é para agradar fulano de tal. Se eu sinto que é para agradar, é consequência do que eu vi. Por exemplo, o Fábio Gentil me surpreendeu e o Maranhão não conhece. Ele já pagou 13º, já pagou dezembro, desde o dia 20. Então, 20 de dezembro, a folha de pagamento daqui está enxuta. As obras estão caminhando, ele tem novos projetos para 2019. Então isso me agradou. Se não me agradasse, eu diria, Fábio, eu não vou contar essa história não. E aqui sim, a tendência agora é melhorar, não é, João Paulo? Porque nós fizemos 3 deputados estaduais. E outra coisa, antes de você falar. E um chapão. Foi um chapão todo eleito, não é possível que Caxias não melhore ainda mais, né? E outra coisa, estas instalações que vocês estão trabalhando aqui, são as melhores instalações do interior. Isso aqui é padrão de capital. Master ali, galera falando pelo interfone, mandando você ir, não ir e tal, abre ali a imagem que precisa ser mostrada. Então, isso é nível de capital, meu amigo.
Na minha terra não tem isso. Na minha cidade não tem. E meu sonho era criar uma emissora de televisão. E aí, por que não levou esse sonho para frente? Mas não tive dinheiro. É complicado, né? Complicado, tudo custa caro. O prédio está lá abandonado, foi feito. Na cidade de Pinheiro que você ia fazer? De Pinheiro, eu sou de Pinheiro. E é dessa forma, por exemplo, aqui em Caxias, você falou no caso dos valores locais, aqui de Caxias. Eu vou dizer aqui o que eu vou dizer ao Fábio Gentil. Ele precisa fazer aqui em Caxias uma valorização da cultura popular caxiense. Sim, isso é muito importante, isso precisa ser feito Tambor de crioula, bumba meu boi, cantores maranhenses, nesses que vêm de fora para cá, nenhum deles é melhor do que os daqui. Sim. Nenhum é melhor. O problema é que os daqui são daqui. Mas você e outros comunicadores têm a obrigação de fazer essa valorização. Sim, inclusive, um dia na semana, a gente está querendo trazer sempre artistas locais, não é, João Paulo? Para vir conversar com a gente, porque eu acho importante essa valorização. Principalmente, viu, Macaio, os mais antigos, aqueles que de uma hora para outra podem nos deixar. Como eu falei para você, a abertura do programa especial de Natal, quem faz a abertura do Maranhão TV, que está no ar há 34 anos, é um cantador de Bumba Meu Boi que tem 80 anos. Ele pode desaparecer amanhã? Pode. E vai desaparecer, porque como todos nós vamos desaparecer ao longo do tempo. Mas tem a imagem, o registro de sabiá, um cantador humilde, o cara é pescador. É um pescador que faz a abertura do meu programa. É lá de São Luís, ele? São Luís, do bairro da Madre de Deus. Não é nenhum Roberto Carlos, nenhum Wesley Safadão. Para mim, essas pessoas são indiferentes. O que vale é eu prestigiar as coisas do Maranhão. O nome do programa que eu faço na Rádio Timbira, de segunda a sexta, das 16 às 18, chama-se Coisa Nossa. Como eu falei ainda agora, que é a história da moça que ligou, pedindo Wesley Safadão. Eu digo, não roda. Aí ela disse, minha filha, complementei dizendo, aqui no meu programa, se Roberto Carlos aparecer na porta, ele vai ficar do lado de fora, porque eu não vou convidar. Mas se um cantor maranhense cantar uma música de Roberto Carlos, ela vai rodar no programa. Tem um cantor maranhense, não sei se você já ouviu falar, Fio Veras. Ele é lá de São Luís. Fio Veras. Ele canta estilo MPB. Tu conhece, João Paulo? Depois eu vou te mostrar, muito bom. Ele não fez sucesso em São Luís. Para fazer sucesso, ele foi para São Paulo. É o caso. Lá foi que ele fez sucesso. Aí foi quando eu conheci. Aí eu descobri, o cara é de São Luís. O cara é extremamente talentoso, mas não tinha oportunidade. Eu produzi um CD de um cantor chamado Beto Pereira. Você já deve ter ouvido falar, eu falei que ele estava tocando na Rádio de Codó, no FM. Beto Pereira vive no Rio de Janeiro hoje. Tem o seu espaço. Ele, aquele da Neguinha do Saviana, que ele é até daqui do Piauí, mas já é maranhense recebeu o título de cidadão maranhense. Cidadão maranhense. Esqueci o nome dele agora. Mas, assim como eles, vários cantores já saíram do Maranhão. Infelizmente. A própria Alcione, que é hoje uma cantora nacional, com fama nacional e internacional, premiada várias vezes, homenageada por a Escola de Samba de São Paulo. Então isso envaidece todos nós. Falando em Escola de Samba, você já foi homenageado, né? Fui homenageado pela Escola Favela do Samba. Eu deixei o CD aí para alguns companheiros aqui da rádio. E a escola foi tricampeã do Carnaval maranhense. Hoje, ela já foi 7 vezes campeã. E na história do do tricampeonato, eles fizeram um samba em homenagem, de A a Z. Aí tem um CD, eu deixei aí para vários companheiros aqui da TV Guanaré. Vou ver se eu acho com alguém por aqui para dar uma escutada. Vocês podem estar liberados para copiar. Ah, tá certo. Dá uma escutada. Com certeza. Ó, João Paulo, você sabia? Ele é uma das 400 pessoas mais importantes do nosso estado. Não sabia, essa é nova. Recebeu o título de comendador, né?
Tanto da Assembleia quanto do governo do Estado. Eu recebi no governo Roseana, lá no Palácio dos Leões, essa deferência, e depois recebi da Assembleia Legislativa no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, onde foi diplomado o deputado da Kisa Gentil, agora, nessas eleições de 2018. E lá que eu fiz o contato com o prefeito Fábio Gentil, foi muito atencioso e me convidou para vir até aqui. Fazia tempo que eu não vinha aqui em Caxias? 33 anos. Sério? Mais incrível, rapaz, as pessoas lembram. Eu cheguei para jantar num restaurante ontem, a pessoa, pô, Zé Raimundo, tá vivo ainda, porque maldosamente, e aí eu quero deixar isso registrado, um blogueiro da minha cidade, meu amigo... De Pinheiro. Um certo domingo, ele colocou na internet que eu tinha morrido. Rapaz, eu estava assistindo a missa com a minha esposa na Catedral da Sé, aí o telefone estava no silencioso, o telefone tocou, eu saí da missa, fui atender. Era um companheiro meu de universidade, curso de jornalismo. Zé Raimundo, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. O que foi, rapaz? Rapaz, eu estou vendo aqui uma notícia que saiu na internet que tu morreu. Pô, então tu tá falando com o defunto. Rapaz, mas como é que o cara fala? O cara fez, ele tinha, porque eu já cortei, excluí das minhas redes sociais. Ele tinha, melhor dizendo, meu telefone, ele tinha meu WhatsApp. Não custava nada o cara... Entrar em contato, Zé Raimundo, é verdade isso aí? Aconteceu alguma coisa contigo? Simplesmente jogou... Do nada. Jogou a informação no ar. A minha filha é evangélica. O pastor da igreja dela estava, sabe onde? Em Portugal. Aí ele viu a notícia. Ligou para a minminha filha e perguntou, Carla Bianca, o que está acontecendo aí? Teu pai teve alguma coisa? Não, ele foi para a missa com minha mãe. Desculpa. Não. É porque eu tive um AVC, então, quando eu me Bebe um pouco d'água, pode ir. Dá água, respira. Aí. Fica à vontade. Aí naquele momento, aí seguiram-se outras ligações. A minha popularidade é muito grande do Maranhão. Eu imagino, corre logo aquela loucura. Rádio, ligando o rádio. Digo, meu Deus do céu, meus netos. E eu tenho certeza que teve mais gente que compartilhou isso, que até rapaz, hoje, a loucura que nessa apresentação, eu dei uma entrevista ontem para o Reginaldo Pinho. Aí uma mulher aqui daqui de Caxias perguntou, mas esse cara não já morreu? Olha, rapaz. Quer dizer, ainda é reflexo da notícia que aquele blogueiro botou. Quando ele podia me consultar, um conterrâneo meu. Quer dizer, faz de maldade, cara, você faz de maldade, cara. É isso que mancha o trabalho de todos nós. Porque o primeiro princípio que eu aprendi na faculdade, fora da faculdade, como radialista, como jornalista, é que você deve checar a notícia. Antes de divulgar, cheque a notícia, para saber se ela é verídica ou não. Eu fui blogueiro por 5 anos. Eu nunca precisei me retratar por nada. Hoje a justiça está cheia de blogueiros que colocam informações e depois são chamados na justiça, pagam pena de cesta básica, de não sei o quê, porque a loucura pela visualização... Pois é, eu nunca consegui me encaixar nesse desespero por cliques, o cara, Caio, pega esse furo aqui, eu tenho que ver se é verdade. O cara publica, depois tu viu. Não, cara, não é assim. Isso é errado. Muito. Isso aí foi a consequência ruim que a internet trouxe. Transformou em profissionais da imprensa quem não é profissional. Você não pode publicar uma notícia porque você acha que aquilo vai lhe dar audiência. Crime, foto de gente morta que eu já vi na internet. Eu não gosto. Excluo. Eu odeio aquilo ali. Rapaz, tem gente que bota, o cara morreu atropelado por um caminhão. Não respeita nada. Rapaz, tem que respeitar a cidadania da pessoa. Nós temos que respeitar a cidadania das pessoas. Você pode ser bem informado, mas, por exemplo, foto que o cara publica, morreu não sei quem, papapá, aí bota o cara rindo. Como é que o cara pode estar rindo se ele morreu? Então, porque ele não tem outra foto, não tem uma foto do cara sério, qualquer coisa, ou uma imagem bem distante do caixão, gente chorando, isso aí tudo é válido.
mais close, esse tipo, são coisas que a comunicação faz falta na hora de profissionalizar. Isso. O que mais me incomoda na televisão e no rádio é o cara que diz pra em vez de para. É o cara que diz pró em vez de pelo ou por. É o cara que diz né. Eu não falo. Não sei o que, né? Não sei o que, né? Isso não existe, isso é vício de linguagem, que não é permitido na linguagem formal. Hoje até os caras da Globo estão dizendo. Você liga na Globo News, eu fico pé da vida quando eu ouço a apresentadora falando, não sei o que. O William Bonner chega para Maju, de São Paulo, para dar informações sobre o clima-tempo. Você quer, vamos lá, Maju, como é que tá aí? Muito bem. Vai chover amanhã, para amanhã. O cara falando com o gabarito que ele tem, com o conceito que ele tem, com a credibilidade que ele tem. Não é para falar errado. A nossa gramática está sendo menosprezada. Na hora que você vem aqui para essa banca, você é um profissional. Então você tem que dizer coisas sérias para conquistar a credibilidade do seu telespectador. Sim. Se você ficar com gaiatisco, macaquisco, não sei o quê, isso aí não leva a nada, a lugar nenhum. Isso não é profissionalismo. Isso é uma maneira descontraída de querer fazer uma coisa séria em coisa comum. Existe a coisa séria, existe a coisa comum. Sim. O vulgar é permitido fazer. Mas quando você é um profissional, você tem que ter regras. Regras de comportamento, de postura, de linguagem principalmente. Por quê? Quem lhe ouve acredita no que você está dizendo. Então E a responsabilidade é enorme. Você não pode falar errado. Quando eu comecei a escrever em blog, eu fiz assim, mas era um hobby que eu tinha. Mas eu vi a responsabilidade que aquilo acarretava. Várias E pessoas sempre veem, tomei cuidado. pessoas veem, a pessoa lê, a pessoa escuta. Aí e serve até de gozação, porque quando você pega um cara que é esclarecido, pô, esse cara não sabe nem falar. E, ó, Tá falando aí, mistura pra com pró, com né. Não dá nem para ouvir. É como eu digo também. Ontem, por exemplo, eu estava com o Reginaldo Pinho. Aí ele disse, eu vou rodar essa matéria. Eu digo, Reginaldo, tu é meu amigo, tu não vai te aborrecer. Televisão e rádio não tem matéria. Matéria de jornal, impresso. Isso é matéria. Rádio e jornal tem reportagem. Porque tem áudio e tem vídeo, ou tem áudio ou tem só vídeo. É reportagem. Falo, ouve o Jornal Nacional e vê se eles dizem matéria. Não dizem. Mas os caras acham que aquilo lá, porque ouviu de. Por que ele diz matéria? Porque ele ouviu. e leva É adiante. um processo de aprendizagem que vai passando de uma geração para outra geração. Acho que eu falei muito dessa vez, não. Não, é porque Me infelizmente... emocionou. Ó. Ó, eu vou dizer, essa emoção. Pode respirar. Respirar. É Respirar. porque... É porque eu tive um AVC. Não imagino. E essa é a sequela do meu AVC. Eu não tinha isso, não. Eu falava normalmente. Mas há 2 anos eu tive um AVC e eu tomo 7 medicamentos por dia. 2 depois do café, 3 depois do almoço e 2 antes de dormir. E bebo uma água especial. Eu estou bebendo aqui porque eu acho que não tem nada. Não, pode ficar tranquilo. Então o que acontece? Quando você tem um AVC, você fica com sequela, fica torto, fica caminhando com dificuldade. Isso aí a fisioterapia corrige. Sim. Mas depois você fica com a língua presa, fica com dificuldade de falar. Eu não fiquei com nada disso, graças a Deus. Menos mal. Esse meu filho aí me socorreu. Me levaram para o hospital numa tarde. Um dia de sábado eu ia para o estádio fazer um jogo do Sampaio Corrêa, Campeonato Brasileiro. Aí me botaram no carro e eu senti uma tontura e tal. Fui direto para o hospital. Meia-noite ele levou uma ambulância do hospital e do IPEM. Foi me apanhar. Eu passei 15 dias no hospital, fazendo fisioterapia,
exercitando, caminhando, tal. Muitas pessoas preocupadas. E aí, eu fiquei com esse problema emocional. Se eu começo a falar da coisa e tal... Ainda bem que, assim, das sequelas que você poderia ficar, esse porque foi o ruim do AVC, viu, Caio? O ruim do AVC é quando você tem o segundo AVC. Eu tive amigos meus, profissionais do rádio, que faleceram depois do segundo AVC. Porque aí você não tem... O AVC é uma variação das veias coronárias com o seu coração. Então, eu já fiz todos os exames, graças a Deus estou bem encaminhado. Vou chegar aos 72 agora, dia 24. Desculpa te interromper, porque nosso tempo esgotou. A gente até passou um pouquinho. Por isso eu disse, vou diretor ontem. Olha, eu não me convido para falar da minha carreira, porque o tempo... Não, mas eu adorei a entrevista, foi excelente. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também adorou. Foi bem informativo, aprendi muito. Graças a Deus. E eu fiquei muito feliz que você veio. Eu quero lhe dizer o seguinte. Eu quero, nos meus últimos minutos, dizer que agradecer ao prefeito Fábio Gentil e agradecer ao povo de Caxias pela ótima receptividade. Caxias é uma cidade bem... do povo quanto de vocês, aqui do Sistema Guanaré. Parabenizar o Augusto Neto, foi um cara porreiro, você nem conheci. É certo, quando eu fiz jogo de futebol, o Augusto era uma criança, assim como o prefeito era um adolescente lá no Dom Bosco. E recebi um bom tratamento lá no almoço ontem, no Veneza, fiz uma imagem da Veneza, conheci, o Reginaldo me levou para conhecer uma fonte de água mineral, que bem precioso que vocês têm ali, uma reserva florestal excelente. Aquilo tem que ser divulgado mais, mostrado mais, a reserva florestal, a água mineral, que corrente, ela corre a Veneza toda, o pessoal banha e ela vai embora. É um negócio maravilhoso, é um recurso natural que engrandece a cidade de Caxias. O que foi feito, a Veneza, quando eu estive aqui há 33 anos, tinha um restaurante de palha. Hoje está uma coisa maravilhosa, aquele ambiente que o Fábio Gentil profissionalizou, revitalizou, que trabalho lindo. Então, isso esse é o meu papel daqui para frente. Levar isso para frente. Levar isso para o conhecimento dos maranhenses. Eu sei que vai ter muita gente enciumada, mas que eles procurem também fazer. Claro. É simples, ele disse que o dinheiro dá. Só não faz quando não quer. Pois, gente, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Eu gostaria de agradecer você tirar um tempinho para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado, senhor João Paulo, por ter aparecido, rapaz, viu? Ficou calado, não disse nada. A conversa estava tão boa que eu deixei isso à vontade também. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado, Zé Raimundo. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Zé Raimundo. E boa noite, pessoal de casa. Quer falar mais alguma coisa? Só lembrando, por último, as boas coisas da vida acontecem depois das 10. Isso. Parabéns pelo nome do programa. Muito obrigado. Boa noite. Ficamos aqui com mais um Depois das 10. Até mais.